Olá, sejam bem-vindos à nossa unidade 4. Iremos trabalhar organizações formais e informais, comportamentos organizacionais. Os objetivos de aprendizagem dessa unidade são compreender as organizações formais e informais e a maneira que influenciam as dinâmicas das organizações, pontuar as fragilidades nas manifestações das organizações em uma perspectiva organizacional, discutir o processo de construção dos valores organizacionais e compreender o conceito de cultura organizacional e seus componentes. 4.1 Organizações formais e informais. Atitudes, valores, comportamentos organizacionais. As primeiras organizações das quais nós temos conhecimento, elas foram significativas para as organizações. Elas eram militares e religiosas. As primeiras foram fundamentais para a sobrevivência das sociedades perante outros agrupamentos humanos dos quais temos notícias. E as organizações religiosas cumpriu a função de justificar as ações que eram empreendidas pelas camadas dirigentes das sociedades e, principalmente, explicar os fenômenos para quais não tinham explicações racionais. Por exemplo, as sociedades usavam os mitos para explicar tudo aquilo que ela não conseguia explicar de maneira lógica. Então, nós tínhamos o deus Sol, a deusa Chuva, né? Então, tudo aquilo que não era explicado de forma racional ou científica, atribuíam-se às vontades dos deuses. Com o aumento da população e todas as implicações que vêm com esse aumento desse novo agrupamento, torna-se necessária, então, a estruturação das organizações governamentais que controlam esses indivíduos e essa convivência. Uma vez que grande número desses agrupamentos, eles vão formar núcleos urbanizados. Então, nós temos registros dessas organizações iniciais principalmente na civilização mesopotâmica. Além da formalização do governo, surgem também no mesmo período organizações religiosas, as quais eram organizadas por pessoas que controlavam essa sociedade por meio de grandes festas e principalmente rituais que são necessários para o povo. Podemos ressaltar também que dentre as organizações formais criadas ao longo do tempo, principalmente com base nas necessidades da população, surgem também as organizações sem fins lucrativos. Essas organizações, então, elas se encontram entre as entidades econômicas e a gestão pública. Elas surgem a partir do momento em que as primeiras não atendem de maneira satisfatória a demanda do povo. Entidades educacionais, ambientais e de saúde são as mais comuns nesse campo, que nós iremos chamar aqui de terceiro setor. Continuando, a organização formal consta com diretrizes, regulamentos, estrutura organizacional, procedimento e principalmente rotinas. Isto é, todas as características que demonstram como a organização planeja que sejam as relações entre cargos e seus ocupantes. Órgãos com a finalidade de serem atingidos seus objetivos, é mantido o seu equilíbrio interno. É possível ainda constatar que essas estruturas organizacionais que são mais antigas são muito severas. Por quê? Elas estão associadas à teoria de Fayol.
Torna-se, então, imprescindível uma análise para conseguir reverter as práticas organizacionais existentes. Vocês podem perceber na imagem que é disponibilizada uma empresa. Fica claro que ela não é tão rígida quanto a seu planejamento, a sua organização. A impressão que nós temos por essa imagem é que é algo informal. Não tem toda a formalidade, com diretrizes, com procedimentos, com rotinas. A princípio, é a impressão que essa imagem nos passa. Principalmente, não existe um rigor por causa, se vocês observarem bem, por causa da imagem que é inserida dentro da própria imagem. Subentende-se que existe uma moça com a perna levantada. Quem vai fazer uma propaganda de ar-condicionado com uma pessoa com a perna levantada e o ar entrando por entre o vestido? Nos demonstra uma falta de profissionalismo. Ou talvez, quem saiba, né, muita criatividade. Não sabemos. Deixo aí para vocês essa reflexão. E aí a gente vai discutir no fórum ou no bate-papo, no chat. Ok? Então, essas estruturas que são mais baseadas na especialização, ou seja, estruturas que exigem pessoas com mais formação técnica, nós identificamos essa distribuição de autoridade e hierarquia. Então, nós podemos propor que esses comportamentos humanos, eles passam a ser mais constantes e previsíveis, independente de qual cargo a pessoa esteja desempenhando. Ou seja, em qualquer função administrativa que será executada. Dando continuidade, a próxima imagem vai falar um pouquinho, então, dos valores. Então, esses valores nas organizações, eles fazem com que a ética surja como um elemento primordial no contexto do qual as organizações estão inseridas. É importante lembrar, gente, que ética não se aprende dentro das organizações. Aquele colaborador, aquele funcionário, ou aquele servidor que vem para uma determinada organização, ou ele é ético ou ele não é. Então, isso é importante que vocês tenham em mente. Ética não se aprende dentro da organização. Não existe essa coisa fora da caixinha. Então, dentro da minha organização, eu sou ético. Fora, eu não tenho um comportamento pautado pela ética. O que esses valores eles vão abranger? Eles abrangem crenças, preconceitos, a ideologia e todos os tipos de atitude e julgamento que são compartilhados pelos integrantes de uma determinada organização. Hoje se fala muito em diversidade e o respeito a essa diversidade. Essa imagem que eu trago para vocês, que eu trouxe para vocês, ela deixa bem clara a questão do respeito à diversidade, o respeito às diferenças, e isso é muito importante, principalmente no âmbito dessas organizações, sejam elas públicas, privadas ou terceiro setor. Então, eu posso afirmar ainda que esses valores, eles compõem a cultura organizacional. Todas as pessoas, grupos ou organização possuem um sistema ou hierarquia de valores que vão estabelecer a ordem e a importância de cada um desses valores. Nós temos os trabalhadores, que são a base dessa organização, mas quem dita os valores e a importância desses valores é quem está no topo.
Mais uma vez, observem a imagem. Trabalhadores segurando a base. E aí eu consigo demonstrar com essa imagem toda a hierarquia de uma determinada organização. Mas observem que quem dita a questão de como será conduzido, de como será o comportamento desses colaboradores, vem de cima. Geralmente nós temos uma cultura que é determinada pelas pessoas que ocupam cargo de liderança, de poder.